Boa noite, igreja. Eu os cumprimento na santa paz do Senhor Jesus, aleluia. De manhã estive muito ocupada, tive que fazer diversas inúmeras coisas e aí eu peguei e deixei para passar a palavra amanhã, mas temos que estar fazendo aquilo que o Senhor quer e não o que nós queremos. Então vamos lá. Então esta noite, eu estou aqui passando o que não foi passado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu creio que é essa noite que Ele está querendo falar conosco. Amém? Então aqui vamos para a palavra que está no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versos 1. Então ele fala a posição de Daniel. Então o Senhor vem falar da nossa posição. Aleluia. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum reino, nenhum erro, nem culpa. Então disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, e se não a procurar contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, dos prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que eu estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fazer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, o rei seja lançado, à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Amém? Glória a Deus, aleluia, soberano e amado Deus, que não seja a tua serva a falar por ela mesma, mas seja o Senhor a falar na boca da tua serva esta noite, Pai, para que nós possamos, Pai, ouvir, Pai, meditar e refletir naquilo que o Senhor venha nos ensinar, em nome de Jesus. Aqui, quando o Senhor ele vem falando sobre essa passagem da cova dos leões, porque é para Daniel, mas ele já falou com Daniel, agora ele está falando comigo e contigo, então veja bem. Quando você se destaca, você começa a se destacar no lugar que você mora, você se destaca no lugar que você trabalha, você se destaca no lugar que você estuda, aí começa o quê? A perseguição, porque você viu que sobre aqueles homens também havia outros governantes, outros presidentes, outros sátrapas, mas eles fizeram o quê? Eles começaram a fazer o quê? A perseguir a Daniel, porque no meio de todos eles, Daniel era o que mais se destacava, porque nele havia um espírito. Então, muitas das vezes, você está lá varrendo a rua, você está lá tirando, limpando esgoto, você está lá fazendo o que for, de até um serviço até inferior, mas você se destaca no meio do lixo. Você se destaca no meio daquela lixeira. Aí você começa a incomodar não o lixo, mas aqueles que estão à volta do lixo. Aqueles que não querem se misturar com o lixo. Mas você está incomodando porque você está lá no lixo. Mas está incomodando aqueles que não faz parte do lixo. Você está me entendendo? Então é isso que o Senhor vem falar para mim e para você. Muitas das vezes a gente não sabe por que tem coisas assim que a gente não consegue, que a gente não conquista, que a gente não permanece. A gente fala, mas por que, Senhor? Por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou fazendo? Por que tantas pessoas realizam? Por que eu não estou realizando? Por que tem pessoas impedindo você de realizar? Não só no plano espiritual, como também no plano material.
Você está me entendendo? Então, o que que acontece? Aí os dois planos se ajuntam, porque o plano espiritual, a qual não quer permitir que você alcance, ele vai observar quem está no plano material, tentando te impedir de chegar aonde você quer ir. Então, ali eles virão totalmente ali à volta de você, da volta daqueles que estão tentando te impedir, para poder seduzi-los a fazer o quê? A conseguir fazer você e a mim parar. Mas essa noite eu creio que o Senhor ele vem falando contigo e vem falando comigo. Ele vem dizendo que a partir do momento que nós estamos ali envolto de espíritos malignos, de espíritos que não querem que nós alcançamos os nossos ideais, que não quer que nós venhamos a realizar os nossos sonhos, o Senhor ele fala comigo e fala contigo, que nesta noite ele vem colocar-nos para meditar e refletir, que a partir do momento que nós crer que há um Deus acima de nós, que há um Deus no céu que pode usar dos seus feitos e usar do seu poder para poder parar esse plano espiritual das trevas, parar esse plano espiritual maligno, a partir do momento que você crê e colocar seu joelho no chão e orar diante ali como fez Daniel, porque quando Daniel viu e percebeu o que eles estavam fazendo, tentando contra a vida dele, o que que Daniel fez? Daniel foi para o seu quarto, foi orar, porque eles sabiam que todo aquele momento, todo aquele horário, Daniel ia lá e orava para a banda do Oriente, para poder orar, para poder buscar o Senhor seu Deus. E eles fizeram o quê? Disseram isso para o rei. Olha, veja bem, Daniel ele faz tudo isso, então nós vamos falar para o rei que aquele que não se dobrar, porque eles sabiam que Daniel era fiel ao rei, eles sabiam que Daniel era fiel a Deus também, eles sabiam o quanto Daniel amava ao rei, mas eles sabiam que Daniel era fiel a Deus. Então tem muitas pessoas que sabem da sua fidelidade, que sabem da minha fidelidade, que sabem ali das suas lutas, das suas provas, das suas tribulações, das suas guerras que você guerreia com plano espiritual maligno para poder exercer e fazer algumas atividades, mas tem pessoas que observam você e elas contribuem com o plano contrário para que você não conquiste, para que você não alcance. Então é isso, o que nós devemos fazer? Orar. O que nós devemos fazer? Buscar. O que nós devemos fazer? Clamar. O que nós devemos fazer? Louvar. O que nós devemos fazer? Glorificar. O que nós devemos fazer? Adorar. E não reclamar, e nem murmurar, e nem desistir. E o que Daniel ele fez? Ele subiu para o quarto, dobrou o seu joelho e fez o quê? E Daniel aqui no versículo 10 ele fala, e Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então é isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. Tá passando luta, tá passando prova, coloca o seu joelho no chão e adore. Mas eu tô passando tanta luta, é 9 horas da manhã, já tô em luta, é 6 horas da manhã, eu já tô em luta. Põe o joelho no chão e vai orar. Poxa, mas é 6 horas da manhã, eu tô em luta, vai orar. Ou é meio-dia, tô em luta, vai orar. Já deu 3 vezes ao dia. Porque a partir do momento que dá meio-dia e 1 já é de tarde. Então não é mais bom dia, é boa tarde. Ele está dizendo 3 vezes ao dia, ele não está dizendo 3 vezes à tarde. Eita Deus, olha aí Jesus, olha aí Deus, olha Deus falando. Então se coloca de joelho, passou da meia-noite já é dia, já é um outro dia. Então vai lá e põe seu joelho, 3, 6, 9. 3 da madrugada, 6 da manhã, 9 da manhã, 3 vezes ao dia. Foi isso que Daniel fez, foi buscar. Ele foi buscar, ele foi adorar, ele foi clamar. Então vai e clame, vai lá e chame por Deus, porque ele será na sua e na minha vida, e ele vai fazer na sua e na minha vida. Porque ele não vai deixar ninguém abalar os seus sonhos, abalar a sua estrutura. Temos que ser inabaláveis, temos que crer, acreditar. Muitas das vezes eu sei que nós ficamos fracos, eu também sinto fraqueza, eu sou de carne e osso. Eu não sou Mulher Maravilha. Não,
Eu não sou Mulher Maravilha, você não é super-homem, nós não somos ali heróis, ali não, que é daquele mundozinho circular que vive passando na tela quente, televisãozinha, tal, tudo, não. Nós somos de carne e osso, sentimos emoções, sentimos dores, sentimos aflições, sofremos. Então é isso. Então o que que nós temos que fazer? Nós temos que falar com o Senhor, mas quando nós formos falar com o Senhor, nós temos que ir para o joelho. É falar com quem pode resolver o meu e o seu problema. Falar com quem pode agir na minha e na sua dificuldade. Não é para você falar com o Joãozinho do sapatinho de fogo, nem com a Mariazinha sandalinha de fumaça, não. Você tem que falar que aquele Deus vivo, aquele que pela sua boca vem fogo, aquele que das suas narinas sopra vento que abre mar, aquele que sobre suas narinas coloca coluna de fogo no deserto, aquele que dá uma ordem e para as tempestades, acalma o vento, aquele que dá uma ordem e a nuvem tem que vir colocar sombra no deserto por causa do sol ardente, aquele que dá uma ordem e vem e fala para mim, para você, toque na rocha e vai sair água, aquele que dá uma ordem do céu vem maná, aquele que dá uma ordem e fala que a roupa do menino nem o sapato não ficará velho. O menino cresce, o sapato e a roupa cresce junto e não fica velha. Ele é um Deus que faz, que pode, que opera milagres, prodígios e maravilha. O que se ele faz tudo isso? Se ele ressuscita mortos? Se ele faz ali, ele abre mar vermelho. Água potável sai da rocha. Coluna de fogo no deserto. Ele é um Deus que faz, igreja. Esse é um Deus que faz, dobra seu joelho e vai falar com Ele, meu Deus. Fala com Ele, mas creia que Ele vai fazer. Ele vai fazer acontecer. Vai ser no tempo dele, não é no meu tempo e nem no seu, mas é no tempo dele. Quanto tempo Abraão esperou, quanto tempo homens e mulheres da Bíblia esperaram o seu milagre acontecer e nós hoje não temos paciência. Hoje mesmo eu estive falando com o Senhor, eu falei, Senhor, venho passando por emoções que está dificultando o meu caminhar, Pai. O que eu faço? Ele falou, Ilma, continua crendo. Falei, Senhor. Ele falou, continua crendo. Então eu tenho que acreditar naquilo que Ele me prometeu. Você também tem que acreditar. Então acredita, porque ainda que tramam contra a minha vida e a sua vida e procuram te jogar na cova, o Senhor ainda é contigo e é comigo, porque foi isso que ele fez com Daniel. Aqueles homens armaram todas essas armadilhas, chegaram no rei e colocaram ali, mandou fazer um busto, ali uma imagem do rei, um busto, para que todos se dobrassem. Daniel, ele não iria se dobrar. Ele ali, o rei, já havia assinado, porque naquela época assinava com o selo do anel. E ele não podia revogar a lei. E eles armaram. Quantas pessoas armam armadilhas para mim e para você? Quantas pessoas armam emboscadas para mim e para você? Mas eu quero dizer para você, e o Deus, o que o Senhor fala comigo e contigo. Essa noite o Senhor está desmanchando todos os nós, desatando todas as emboscadas, quebrando todas as armadilhas e derrubando todas as muralhas da sua e da minha vida, porque Ele é Deus. Ele entra onde não posso entrar, Ele vai aonde eu não posso ir. E ele desarma todos os inimigos aonde eu não posso desarmar. Da mesma maneira que o Senhor fez com Moisés, a ele entrar naquele mar, levando todo o povo de Israel, assim o Senhor fará comigo e contigo. Passaremos pelo mar aberto e não pisaremos na lama, porque ele secou a terra, aquele barro. Mas ao entrar os seus inimigos e os meus inimigos, o Senhor te dá uma notícia tanto para mim como para ti. Esta noite o Senhor vai livrar você do cativeiro. Vai me livrar do cativeiro, vai quebrar as amarras, vai quebrar todas as correntes, vai desatar todos os nós, porque Ele é Deus e Ele diz para mim, diz para ti, que todos aqueles que te afrontam, os inimigos que tentam te parar, te derrubar, que armam emboscada, assim como Ele fez com os cavalos e cavaleiros de Faraó, os seus inimigos entrará e Ele dará ordem para o anjo vir para trás e Ele fechará o mar e
desde hoje, desde ontem, desde amanhã, nunca mais você vai ver os inimigos que te afrontam, que tentam te parar, que tentam te bloquear, que tentam te destruir, porque assim como ele destruiu os cavalos e cavaleiros de Faraó, assim ele fará com os seus e os meus inimigos. Aleluia! É dessa maneira, igreja. É dessa maneira que o Senhor faz. Ainda que te joguem na cova dos leões, ei, o Senhor, ele dá ordem aos leões, porque quando o rei Dário falou que tinha que ser jogado na cova, aqueles que não atendessem, não obedecessem, eles armaram para Daniel, mas o rei ficou aflito, porque Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem é você, Ele sabe quem somos nós, e quando armam para mim, para você, Deus do céu, da janela, Ele está olhando para mim, está olhando para você, está vendo quem é quem, Ele está vendo quem é quem, mas ali o rei não dormiu, o rei ele jejuou, o rei ficou acordado, dispensou até os músicos, porque ele pensou em Daniel, e ele falou, Daniel, e quando chegou ao amanhecer, ele correu diante daquela pedra, e clamou diante daquela cova e disse, Daniel, Daniel, e Daniel ali respondeu, e ele disse, Deus vive, rei Dário vive para sempre, aleluia, e foi dessa maneira que ele fez, e foi dessa maneira que ele levou, e ele pegou e mandou tirar aquela pedra, mandou tirar, e quando Daniel veio, porque a ordem de Deus veio do alto, põe esses leões para dormir. A ordem foi dada, o leão teve que dormir. Igreja. E é dessa maneira os seus inimigos vão ter que dormir. Os seus inimigos esta noite vão ter que sair de cena, porque Deus já deu uma ordem. A mesma névoa que entrou no Egito, ele deu ordem e disse, vão lá e retire os inimigos da vida dos meus servos. E vai ser dessa maneira. A ordem já foi dada, todos os inimigos da sua vida, da minha vida, da sua alma, da minha alma, esta noite a ordem já foi dada, ele sairá porque cairá por terra, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Daniel saiu daquela cova, e aqueles homens e mulheres, aqueles homens que ao qual acusaram Daniel para o rei deu uma ordem, e eles foram jogados na cova, tanto eles como suas mulheres e seus filhos, e mesmo no alto os leões já estraçalhavam as suas carnes, e eles todos foram mortos, e é dessa maneira que o Senhor fará com os seus e os meus inimigos, todos aqueles que te armaram laço, todos que te armaram emboscada, todos que vieram contra mim e contra ti, o Senhor, ele fala comigo e fala contigo, eles serão destituídos, eles serão banidos, assim diz o Senhor dos Exércitos. É dessa maneira, igreja. É dessa maneira que o Senhor fala. A guerra é espiritual. A guerra é contra os principados e potestades, contra o reino das trevas. Mas o Senhor, nesta noite, Ele cuida de mim e cuida de ti. Ele te levanta com braços fortes e poderosos e diz, tu és meu. E quando ele diz, tu és meu, ninguém pode te tocar, a não ser o Senhor. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere, exalte e tenha uma noite abençoada no nome santo do Senhor Jesus. Beijo para vocês, igreja!